Olá, pessoal, são 7 horas e 44 minutos. Nós estamos aqui no estúdio da Volt FM para daqui a pouquinho, a partir de 8 horas, bater um papo com o nosso amigo Serginho Schaer, Sérgio Schaer e também o Jean Carlo, que já está conosco aqui, candidato a vice junto com o Serginho na chapa. E a gente vai dar sequência, então, à nossa rodada de entrevistas dentro do quadro Eleições 2020, que a Volt propôs para essas eleições. Tivemos há um mês atrás, ou mais um pouco, as entrevistas com os pré-candidatos. Agora já com os candidatos convencionados, apoiados pelas convenções, pelos partidários aí nas convenções, e de forma efetiva, né, definitiva, são candidatos, conversando com eles sobre plano de governo, metas, planejamento, enfim, o que eles pretendem fazer caso eleitos para o povo de Araxá, para a nossa cidade, nas diversas áreas afins, naquilo que o povo precisa e que a cidade precisa. Então, você que está ligado com a gente, mantenha-se aí nos 87,9 da Volt, ou pela minha página no Facebook, Miguel Ziu, ou pelo aplicativo da Volt, www.radiovolt.com.br. Tem um jeito facinho. Eu vou sair de casa, vou ter que trabalhar. Baixe o nosso aplicativo aí no seu telefone. Vá ao Play Store, digite lá Rádio Volt, vai aparecer lá o nosso símbolozinho Rádio Volt 87,9, você põe para baixar, vai cair lá no desktop, na telinha do seu celular, e em qualquer lugar que você tiver do planeta, onde tiver sinal de internet, você clica no nosso símbolozinho e você vai nos acompanhar. Então a Volt está aí atualizada com os novos tempos, com a tecnologia, sempre pensando em estar próximo de você. Daqui a pouquinho, então, a partir de 8 horas, Eleições 2020 aqui na Volt FM, recebendo o candidato Sérgio Schaer e o seu vice-prefeito Jean Carlo. Grande abraço, continue com a gente, já já a gente volta. E a cerveja mais gelada da cidade. Um ambiente aconchegante e diferenciado. Venha passar momentos agradáveis conosco e saborear o melhor da comida mineira. Todos os dias, de 11 às 14 horas, você desfruta de um almoço sem igual. Além do prato do dia, várias opções de prato à la carte que vão agradar o seu paladar. Bar e Restaurante Rancho Urbano, Rua Terêncio Pereira, 1286, na Praça da Mangueira, no bairro Santo Antônio. Telefone WhatsApp 98800-9055. Rancho Urbano, tradição em servir bem. Você acompanha na Volt FM tudo sobre as eleições 2020. Eleições 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. Ok, são 8 horas e 2 minutos. 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. A partir de agora, nós temos a honra de receber aqui nos estúdios da Volt o amigo Sérgio Schaer e também o amigo Jean Carlo, que, dentro do nosso quadro Eleições 2020, estão aqui como candidatos a prefeitos de Araxá e também a vice. Nós tivemos o prazer de receber o Serginho aqui quando da pré-candidatura, recebemos também os outros candidatos, na época, pré-candidatos, e foi uma conversa muito interessante. Podemos conhecer um pouco mais do Sérgio, do que ele pensa, da pessoa do Sérgio, do empresário, enfim. Hoje nós já vamos mais para um aspecto pragmático da campanha, que é as propostas políticas, as plataformas, enfim, o que se pretende fazer caso eleito para melhorar a condição de vida da população, a condição econômica do município, enfim, tratar essa questão de administração e gestão pública como um todo. É um prazer enorme recebê-los aqui, viu? Sejam muito bem-vindos, a gente fica muito feliz com a aceitação de vocês ao nosso convite, viu, Serginho? Bom dia, Miguel, pessoal da Rádio Volt, aos ouvintes da rádio. Agradecer a oportunidade de estar vindo aqui, a Rádio Volt participando do processo democrático aqui da cidade e ter essa oportunidade de poder falar à população das nossas propostas, do que a gente pretende, caso eleito. Muito bom. E você, Jean, fique à vontade, prazer recebê-lo aqui também. Bom dia, amigo Miguel, bom dia, ouvintes da Rádio Volt. Como nosso prefeito Sérgio bem disse, é um prazer estar aqui. Obrigado à Rádio Volt pela oportunidade de realmente estar levando à população araxaense todos os nossos planos de governo, o que realmente a gente pretende fazer caso eleito,
né, para a nossa cidade, para a nossa população araxaense. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço vocês dois por terem aceito tão prontamente o nosso convite. Eu passo a palavra para o nosso repórter, o meu amigo Moreno Fernandes, que vai fazer a leitura do regulamento, de como a gente traçou, de como a gente bolou e elaborou a estratégia para essas entrevistas. Moreno, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, candidato Sérgio Schaier. Bom dia, candidato Giancarlo. Bom dia, ouvintes da Rádio Volt FM. As regras da entrevista com os candidatos a prefeito e vice são as seguintes. As perguntas aos candidatos foram elaboradas com base no plano de governo que os candidatos protocolaram junto ao Tribunal Regional Eleitoral, sendo que a Rádio Volt FM baixou os planos de governo no site do TRE no último dia 30 de setembro. A rádio separou 10 temas e, dentro destes temas, elaborou até 2 perguntas para cada candidato. Iremos sortear um dos temas e, a partir do tema sorteado, faremos as perguntas aos candidatos. E após a realização dessas 2 perguntas, o candidato poderá também apresentar outras propostas sobre o tema, e assim sucessivamente. Em cada tema, os candidatos terão até 10 minutos para responder as perguntas e apresentar as suas propostas. Ao fim desse tempo, faremos o sorteio do próximo tema. A Rádio Volt FM fará também, no decorrer da entrevista, perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo da rádio, a fim de apresentar os candidatos e compreender seus objetivos de governo. A entrevista encerrará pontualmente às 9 horas e 30 minutos, a fim de evitar conceder mais ou menos tempo para candidatos diferentes. Caso o candidato não utilize todo o tempo disponibilizado, a entrevista poderá encerrar antes do horário marcado, ficando a critério do candidato explorar o tempo ofertado pela rádio, que é de 1 hora e 30 minutos para cada um. Essas são as regras da entrevista. E, Miguel, vamos informar também os ouvintes quais são os temas que a gente vai abordar aqui durante a entrevista. Fique à vontade, Moreno. O tema 1 é abastecimento de água e iluminação pública. O tema 2, agricultura e meio ambiente. Tema 3, desenvolvimento social. Tema 4, educação. Tema 5, emprego e desenvolvimento econômico. Tema 6, esporte, cultura e turismo. 7, impostos e recursos públicos. 8, saúde. 9, serviço público e servidores públicos. E o tema 10, transporte público e mobilidade urbana. Então, Miguel, vamos começar a entrevista com os candidatos. Com você. Moreno, obrigado aí pela participação. Mais uma vez, a gente quer cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Volt, que estão nos acompanhando aí pela 87,9 ou pelo www.radiovolt.com.br ou pelo nosso aplicativo aí no seu Android, né? Você baixa o aplicativo da Rádio Volt, fica lá com o nosso aplicativo aí no desktop, na telinha do seu celular e em qualquer canto do planeta, em qualquer momento, você acompanha a programação da Rádio Volt. Dando então início à nossa rodada de entrevistas com Sérgio Schaier e Giancarlo, a gente vai começar hoje com algumas perguntas que foram elaboradas pela produção do quadro Eleições 2020. Começo perguntando ao Serginho. Desculpa a intimidade, chamar de Serginho, né? É dada a nossa convivência de ambos, né? É isso. Sérgio, o que o senhor... Você se sente preparado, na verdade, chamar você de você. Se sente preparado a ser prefeito de Araxá, para ser prefeito da nossa cidade? Totalmente, Miguel. Porque, igual eu falo, a gestão pública, ela se baseia, né, nos princípios da administração e também do direito. Porque o gestor público tem que entender da administração, por exemplo, vai trabalhar com dinheiro, né, proveniente dos impostos que todos nós pagamos, e também da legislação que rege o município, da lei orgânica, né, que a gente tem estudado bastante, e são justamente os cursos que eu fiz. Né? Eu me formei em administração em Campinas em 1996, na PUC de Campinas. Depois me especializei, fiz um curso de MBA na Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Concluí esse curso nos Estados Unidos, em Ohio, na Ohio University. E depois, retornando para Araxá, eu fiz o curso de Direito aqui no UniAraxá. Né? Me tornei advogado em 2007 e desde então eu já trabalhava, né, nas empresas da família aqui em Araxá, então já tenho uma vasta experiência como administrador, gestor, e a advocacia, apesar de não exercê-la, ela está no nosso dia a dia, né, com contratos, com parte tributária. E pelo fato também de trabalhar para o setor público também, né, porque a gente tem empresas voltadas para prestação de serviço do setor público e também do setor privado. Mas a gente já sabe como funciona a dinâmica de uma prefeitura, porque não basta simplesmente, né, a pessoa entender de administração,
porque, na verdade, a administração pública ela tem uma diferença substancial da administração privada, porque na empresa a gente trabalha para gerar lucro, né, para manter a empresa e para ter o lucro para novos investimentos. No setor público, o lucro é transferido para o bem-estar da população. Então, o gestor tem que saber utilizar o dinheiro, não é para que a prefeitura seja rentável, mas para que a população tenha maior quantidade de benefícios e melhoria da qualidade de vida possível. Agora vamos bater um papo com o Jean. Jean, qual será o papel do Jean Carlos se for eleito vice-prefeito de Araxá? Você pretende ser um vice atuante, participativo, ocupar espaço, ou vai ficar só recebendo o seu salário aí no fim do mês e quietinho lá no banco de reserva, aguardando ser chamado? Como a gente tem visto aí ao longo de muitos e muitos anos, o vice recebendo e não trabalhando. Exatamente. Bom, primeiramente, né, a composição da nossa chapa foi uma escolha exatamente técnica, né? Então, quando o Sérgio me fez esse convite, nós já viemos conversando há alguns meses, e me fez esse convite, o intuito é exatamente uma pessoa que pudesse estar à altura dele para, no caso de eventuais substituições, viagens, férias, enfim, né, na busca de novos investimentos para a cidade, né, há necessidade do vice se fazer presente. E o vice ele não pode ser uma pessoa figurativa, né? Realmente eles têm que dar continuidade não apenas ao pensamento do prefeito, né, as coisas que o prefeito está almejando para a nossa cidade, mas também ele tem que ter capacidade técnica para estar administrando a nossa cidade. Da mesma forma que o Sérgio, né, eu também sou formado em Direito, né, tive as minhas empresas aí por 20 anos na cidade de Araxá, então fui empresário por 20 anos, mais de 20 anos aqui na cidade de Araxá, então também tenho conhecimento administrativo, né? Ele já tem as empresas atualmente e eu hoje sou advogado atuante na cidade de Araxá. Então, quer dizer, realmente essa composição da nossa chapa, nós não somos políticos, nós somos administradores, nós somos pessoas que realmente querem uma gestão para a nossa cidade. E respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, eu seria um vice realmente atuante, né, não apenas na parte executiva, né, mas também para receber os anseios da nossa população. Essa que é uma das nossas vontades, caso realmente formos eleitos. O que inspirou os senhores a serem candidatos a prefeito e vice-prefeito de Araxá? Primeiro o Sérgio, depois você, Jean. Bom, Miguel, essa inspiração, acho que ela vem desde que eu sou criança, né? Porque eu sempre gostei muito de estar participando da política, de viver política. Eu lembro que era criança, adorava, na época tinha os comícios ainda, né? Então, acho que todo esse ambiente que eu convivi também ajudou, né, a inspirar, né, a participar. E muitas pessoas me perguntam, mas você vai deixar suas empresas, vai partir para a vida pública, mas a troco de quê, né, que você vai deixar e tal, porque o salário de prefeito talvez, né, não seja nem, né, o mais interessante para você, porque você tem seus rendimentos lá, mas eu uso como, assim, para fazer uma analogia, as professores, né, porque eu falo assim, ninguém escolhe ser professor, principalmente do setor público, pelo salário, né? Acho que é uma vocação. Então eu me sinto com essa vocação também. E o dinheiro também não é tudo. Eu acho que eu nasci aqui em Araxá, meus pais são daqui, né? Meus avós moraram aqui a vida toda. E eu pretendo continuar aqui em Araxá. Então eu acho que a gente também tem que poder fazer algo de bom para a cidade, né? Porque a cidade não bem, minhas empresas também vão bem. Então, eu acho que esse lado social também ele é importante. E eu sei da minha capacidade, eu vejo algumas demandas que a Araxá tem, que nós políticos até hoje não conseguiram resolver. Eu acho que eu tenho uma visão de mundo diferente da maioria que se colocou aí. Então, por todas essas nuances, eu acho que eu tenho essa vocação. E também pelo lado que de certa forma, um pouco da revolta.
porque isso já é em nível Brasil, não é somente Araxá, mas a gente acompanha aí o mundo político, infelizmente, muito desacreditado, né? Eu falo muito o seguinte, eu gosto muito de política, mas eu odeio politicagem. Então, infelizmente, a gente ainda percebe muita coisa, vários conchavos que acontece e tal, é o A que era contra o B, depois no outro ano eles estão juntos, né, em troca de cargo, algum outro benefício. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que começar a ser banida da política. E a gente já vem percebendo um pouco, mas muito pouco, né, um movimento nesse sentido. Mas se a população analisar o que está aí hoje, aqui em Araxá mesmo, é só ver quem apoia quem. Né? Você vai ver que tem gente aí que há uns anos atrás era inimigo político, agora são os melhores amigos, anda abraçado e tal. Então, essa hipocrisia política ela tem que acabar. Né? Pelo menos as pessoas têm que ser mais coerentes com as escolhas que elas estão fazendo. E é isso que a gente quer mostrar para a população, que nós somos uma chapa diferente. Eu não tenho apoio de político antigo nenhum. Mas não é porque eu não gosto de ninguém, muito pelo contrário, conheço a maioria deles, se não todos, né? Tenho convivência com todos eles, mas é uma questão de ideologia. Não é nada pessoal, mas eu acho que na política as ideias deles não casam com as nossas, né? Porque a gente está com uma proposta totalmente diferente de renovação de cima e embaixo, né? Desde do básico de trabalho da prefeitura e tudo mais, como dar uma nova cara para a cidade, né? O pessoal perceber que realmente Araxá está precisando de um novo gás, né? E é essa que é a nossa intenção. Jean, e você? Como o nosso prefeito Sérgio Chaya bem disse, renovação é a palavra, né? Então, quando houve o convite, a proposta que realmente me convenceu a seguir na política, você me conhece também de longa data, você sabe que eu nunca fui político, nunca trabalhei num cargo, mas sempre gostei de política. Sempre estive nos bastidores acompanhando a política. Acho que todo brasileiro tem que realmente gostar da política, afinal de contas, são os políticos que estão aí, que gerem realmente os nossos recursos, né, que saem do bolso de toda a população. Então, quer dizer, quando houve esse convite, a proposta foi exatamente essa, renovação. O Sérgio me chamou e falou assim, Jean, eu não quero que a nossa chapa seja uma chapa de políticos velhos, não velhos de idade, mas da velha política, do toma lá da cá, dos conchavos, da necessidade de vender uma secretaria para um partido ou vender um cargo para determinado partido, porque está naquele conchavo. Né? A proposta do Sérgio para que eu compôsse juntamente com ele a chapa foi exatamente isso, renovação. Vamos administrar Araxá. A chamada dele foi exatamente essa, vem comigo administrar Araxá, vamos fazer diferente, vamos fazer realmente que a população possa ter orgulho dos governantes que tem hoje na sua prefeitura. Então foi isso que me tocou, foi isso que me trouxe realmente para a política. Né? Então, em nome disso, em homenagem disso, realmente, vamos dizer assim, o bichinho, né, da política me picou e... A mosquinha azul? A mosquinha azul me picou e realmente eu hoje estou como um político, mas um político de renovação, junto com o Sérgio Chaya, para fazer a política muito diferente do que tem sido visto, como ele bem disse, não apenas na nossa cidade, mas também no Brasil todo. Essa política desacreditada, né? Nós queremos renovação. E se a população de Araxá quiser renovação, venha conosco. Depois dessa rodada de perguntas que nós fizemos para uma apresentação de vocês, para sabermos o motivo, né, da candidatura de vocês, nós vamos àquela parte que eu já havia, na verdade, o Moreno explicitado aí no começo da entrevista, que é o sorteio de um dos temas do plano de governo. Enquanto o Moreno se dirige até o Serginho para que ele escolha um número de 1 a 10, eu vou agradecer aqui a Livraria Nobel, também a Unopar, a Improl, o Postacol, a Serpa e o Rancho Urbano, que apoiam culturalmente a Volt FM, e nesse horário das entrevistas nós não estamos rodando os nossos apoiadores culturais.
mas a gente faz questão de lembrar o nome deles aqui e agradecê-los profundamente pelo carinho que eles têm com a Rádio Volt e por acreditarem demais nessa emissora e estarem conosco há alguns anos. Vamos lá então ao número sorteado, parece que é o número 9, Moreno. Exatamente, Miguel. O número sorteado pelo candidato Sérgio foi o número 9, que é Serviço Público e Servidores Públicos. Ok, vamos então procurar aqui na nossa lista do plano de governo o tema número 9, né, que é Serviço Público e Servidores Públicos. Vocês afirmam que na administração de vocês, caso sejam eleitos, terá como pilar o modelo de administração do século XXI para o servidor público. Poderia detalhar melhor essa proposta, Serginho? Não, claro. Bom, Miguel, a gente sabe que o servidor público ele é imprescindível na administração, né? Porque são pessoas que estão ali, muitas vezes até, assim, injustiçadas, né? Porque todo setor você tem bons e maus profissionais. Na minha empresa eu tenho, aqui na rádio com certeza você deve ter também alguma pessoa mais aplicada, outra menos. Então, no serviço público não é diferente, né? A gente sabe que a maioria das pessoas aí, grande parte delas, que são meus concursados ou comissionados, são pessoas que trabalham com afinco, né, para que nossa cidade possa evoluir e termos aí vamos dizer, uma continuidade do serviço, né? Porque quando o prefeito toma posse, boa parte dos servidores são os concursados, eles continuam na prefeitura, né? Apenas os comissionados que geralmente são substituídos por questões, né, do prefeito, igual eu falei que algumas barganhas que acontecem, mas a gente pretende continuar com todos os servidores que forem, né, já estão ali, já têm um conhecimento. Porque você imagina o seguinte, você está na prefeitura, de repente, numa empresa, você chega lá e de repente você tira todo mundo e troca, né? Não vai dar certo até a máquina começar a girar de novo. E para que a gente tenha o serviço bem feito, como no setor público, que nós citamos a questão do século XXI, você tem que ter pessoas motivadas, né? Não adianta, logicamente, a gente vai cobrar o desempenho dos servidores, mas nós temos que dar contrapartida do município, né? Então, a gente sabe de algumas demandas aí que já existem, né, de questões salariais, que a prefeitura, né, às vezes não faz o reajuste de acordo, né? Nós temos visto aí o caso das professoras que estão sem receber o piso, tem reajuste que era para ter sido feito, ainda não foi, plano de carreira, uma série de questões que a gente sabe da importância deles para dar também uma segurança para esse trabalhador. Que mesmo que não seja regido aí pela CLT, ontem a gente até estava discutindo isso, mas independente de não ter essa gerência da CLT, mas são trabalhadores também que têm todos os direitos, assim como nós, né? Então, o nosso intuito é que o servidor seja valorizado, né, que a gente coloque tudo, vamos dizer, pratos limpos, né, deixar o pessoal com as coisas em dia, questão salarial e tudo mais, esse plano de carreira, igual eu falei, para que ele tenha toda motivação para trabalhar melhor e servir o cidadão araxaense. Jean, acrescenta alguma coisa? Fala do candidato? Ontem, coincidentemente, nós tivemos uma reunião sobre isso, né? E a palavra também é valorização do nosso funcionalismo público, né? Valorização através dos benefícios, de melhoria dos benefícios, né? De permanência dos benefícios, né? Então, nos questionaram se a gente pretende cortar alguma coisa do nosso funcionalismo público. Muito pelo contrário, né? Nós temos que valorizar o nosso funcionalismo público. Como o próprio Sérgio disse, quem faz a máquina rodar, quem faz a nossa empresa, no caso, a nossa prefeitura rodar, é o próprio funcionário público. Nós temos que valorizar essas pessoas. Aqueles, logicamente, que não estiverem ou fazendo de acordo com os anseios, as necessidades da empresa, no caso da prefeitura, né, e não atendendo a nossa população de acordo com o que a nossa população merece, sim, podem ser substituídos ou podem talvez ocupar um cargo diferente, que talvez estejam
alocados de forma diferente, mas o nosso intuito é a valorização do funcionalismo público. Dentro do tema servidor público e serviços públicos, vamos então à segunda pergunta. O lema de vocês, né, conforme coletado no plano de governo de vocês, que foi registrado junto ao TRE, diz o seguinte: servidor público, funcionário e qualificado, tem seu valor. Esse lema remete ao quê? Explique o melhor para a gente. Treinamento, né? Porque o que a gente percebe é o seguinte: muitos funcionários estão ali trabalhando há anos e não tem uma, fugiu a palavra aqui, capacitação, capacitação, assim, melhoria, né, na capacitação deles. Porque qualquer profissional, por exemplo, você vai no médico, você sabe que o médico ele tem que se atualizar, né? Ele precisa estar por dentro das novas tecnologias, os novos tratamentos e tudo mais. A mesma coisa o nosso funcionalismo, né? Porque a tecnologia ela é muito dinâmica. Então, hoje, nós estamos aqui fazendo uma transmissão via Facebook. Na eleição passada, isso não era possível. Então, quer dizer, vocês tiveram que se atualizar aqui para poder estar fazendo isso. A mesma coisa é o serviço público. São novos programas, novos softwares, e nem sempre o treinamento é dado de forma adequada, né? Então, a implantação da gestão nova de século XXI, como você frisou aí, ela não é simplesmente na palavra. A gente tem que realmente dar subsídio para que isso aconteça. E como que eu vou chegar lá, de repente a gente implanta um novo sistema, independente da secretaria, de um formato de trabalho novo, sem eu capacitar o profissional que está ali à frente do negócio, né? Igual, por exemplo, lá na empresa, eu compro uma máquina nova, o operador que estava acostumado com a outra, eu tenho que dar o treinamento para ele, senão ele não vai saber operar, né? E essa capacitação não só para saber, como você tirar o melhor proveito do que a gente implantar de fato ali dentro da prefeitura. Jean, alguma consideração? Realmente, apenas complementando, né? A capacitação, ela não é apenas por questões técnicas, mas também para a valorização, voltando na tecla da valorização do funcionalismo público, daquele colaborador, né? O funcionário, quando ele é incentivado a se capacitar, a ter um curso novo, né? Ele pode não apenas almejar planos de carreira dentro da própria prefeitura, né? Ocupar futuramente cargos mais almejados, né? Para subir realmente no seu cargo. Então, quer dizer, a capacitação ela não é apenas para a capacitação técnica daquele funcionário, daquele colaborador, do funcionário público, mas também para que ele tenha a possibilidade de ter novos rendimentos, né? Então, quer dizer, o tão solicitado plano de carreira. Para a última pergunta sobre esse tema, eu gostaria essa é uma pergunta genérica, né? Quais outros pontos, quais outras propostas vocês podem nos apresentar sobre serviço público e servidores públicos? Que às vezes a gente não perguntou aqui, nessas duas perguntas não abrangeu algum tema que vocês gostariam de falar sobre esse assunto. Fiquem à vontade. Até em relação à questão da gente ter mais tempo para responder mais perguntas, né? Porque 1h30 são 10 temas. Isso. Eu acho assim, o foco é o que o Jean falou, né? Também da valorização, e temos funcionários realmente preparados para atender a população de Araxá. Mas, logicamente, outras demandas virão, né? Que nós vamos estar tratando delas, mas o foco principal são justamente isso aí que a gente citou agora. Ok, então vamos ao sorteio de mais um dos temas, e eu peço ao Moreno que leve agora até o Jean a nossa cumbuquinha aí com 10 números, de 1 a 10, na verdade, e que ele escolha o número 10. Qual que é o número agora? Número 10. Vamos lá, o número 10. O número sorteado é o número 10, né, Miguel? Que é transporte público e mobilidade urbana. Transporte público e mobilidade urbana. Vocês colocam no plano de governo a seguinte proposta. Vocês apresentam a seguinte brincadeira popular. Uma brincadeirinha que está lá no tema. Uhum. Estou aqui, vou para lá, vou para cá, vou ali e só chego lá. O que significa essa brincadeira? Que vocês quiseram passar com essa brincadeira? Sim, é o seguinte, hoje a cidade tem uma frota de ônibus aqui coletivo, que já é
né, atendido por Araxá há muitos anos. Vêm sendo feitas algumas melhorias, mas a gente ainda percebe que a população não está satisfeita com a forma que está sendo trabalhada. Mas nós vamos dar, através de gerenciamento disso, uma forma mais... Tem um barulho aí. Uma forma mais fácil da população se locomover. Porque a gente hoje não tem, vamos dizer, a ligação de todos os bairros da cidade de uma forma fácil. Né? Tem aí já no plano de governo, seria uma próxima pergunta, mas a gente já tem ideia de colocar uma linha circular, essa seria até gratuita. Né? A gente precisa estar sentando junto com a empresa detentora da concessão, né, para avaliar isso. A gente sabe que a prefeitura tem como dar subsídios desse transporte e oferecer essa mobilidade mais fácil para o cidadão que depende de transporte público. A gente vai colocar, vamos dizer, um ponto central para a integração de todas essas linhas, né, que já acontece de alguma forma, mas eu acho que o escalonamento dela não é bem feito, né, e também a questão da rodoviária é uma vergonha. Né? Então, a gente tem que, inclusive, ligar a rodoviária às outras linhas que atendem a cidade. Né? Porque as pessoas que vão viajar de ônibus, geralmente têm que pegar o ônibus para chegar no rodoviário. Né? Ou chega na rodoviária e tem que ter o ônibus, só que lá, se eu não me engano, só passam uma ou duas linhas. Então, isso tem que ser modificado. Né? Jean? Como nosso prefeito Sérgio Chaia bem disse, né, a rodoviária de Araxá, por exemplo, estive lá domingo agora, antes tinha até uma televisão para aquelas pessoas que ficam lá aguardando, né, a chegada do seu ônibus para viagens municipais, intermunicipais e tudo. Hoje nenhuma televisão tem lá. A água que está lá não é refrigerada para a população, né? Então, estou falando isso de propriedade. Nós estamos andando, nós estamos verificando realmente o quais são os que pode fazer. Né? Então, como o próprio Sérgio está de uma forma diferente, verificando também não apenas a mobilidade da população, mas também do turista. Né? Eu acho que nós temos que, queira ou não queira, Araxá é uma cidade turística. Né? Nós precisamos oferecer isso com maiores informações, a mobilidade, não apenas em cima do transporte público, né, que nós pretendemos colocar pelo menos algumas linhas, uma ou duas linhas que correm a nossa cidade de forma gratuita, mas também para o turista, para que ele realmente possa visitar os nossos atrativos através de uma linha central, onde ele possa ter essa mobilidade garantida. Então, realmente, tem muita coisa que a gente pretende fazer, estamos ainda verificando, absorvendo essas necessidades, enxergando isso em loco. Né? Acabei de citar alguns pequenos problemas da nossa rodoviária, né? Mas tudo isso também está no nosso... Vamos ouvir os anseios da população. Aqui são as ideias, mas nós não somos detentores da verdade. Nós queremos realmente ouvir e precisamos ouvir a nossa população. Vocês têm mais algum ponto a apresentar sobre essa questão de transporte público e mobilidade urbana para completar esse tema? Eu acho que nós falamos mobilidade urbana, inclui também o trânsito, né? Eu acabei focando nos ônibus aqui, esqueci da questão do trânsito de Araxá, que a gente vê aqui vários pontos bem complicados assim da cidade que vem crescendo, né? Araxá hoje tem aí em torno de 105 mil habitantes, então a gente precisa ter vias mais fluidas, né? Porque a gente percebe que em alguns momentos, alguns pontos da cidade, principalmente nos horários de pico, Araxá está pior do que São Paulo, né? Você faz às vezes, filas aí enormes, né, em algum desses pontos que eu estou citando. Então, a gente vai ter uma engenharia de tráfego muito mais aprimorada. Né? Eu acho que Araxá precisa, por exemplo, eu acho que a gente tem aqui um excesso de quebra-molas, né? Eu não sei para que tanto quebra-mola, eu nunca vi... A única cidade do planeta que eu conheço tem quebra-mola anti-rotatório. É uma coisa meio sem sentido, mas o que a gente vai falar, né?
essa parte mesmo do centro aqui, dessas plataformas, eu acho que não precisa desse tanto de coisa, principalmente os motoristas de ônibus, coitado, que passam aqui quantas vezes, né? Seja aqui na região da Matriz, da Antônio Carlos, a pessoa desce aqui, ela passa uma lombada na Matriz, passa outra na curva, passa outra lá no Banco Brasil e passa mais uma lá no mercado. Isso aí, para o trabalhador, no longo prazo, você pensa, você passar ali 10, 12 vezes no dia, durante todos os dias, isso aí causa até problema de saúde, problema de coluna, alguma coisa assim. Ergonomia, né? Então, você vai comprometendo os carros, né, amortecedor e tudo mais, e vai segurando muito o trânsito que precisa de rapidez para que a população consiga andar de uma forma mais tranquila. São 8h35, você está... Bar e Restaurante Rancho Urbano, Rua Terêncio Pereira, 1286, na Praça da Mangueira, no bairro Santo Antônio. Telefone e a cerveja mais gelada da cidade. Um ambiente aconchegante e diferenciado. Venha passar momentos agradáveis conosco e saborear o melhor da comida. Todos os dias, de 11 às 14 horas, você desfruta de um almoço sem igual. Além do prato do dia, várias opções de prato à la carte que vão agradar o seu paladar. Bar e Restaurante Rancho Urbano, Rua Terêncio Pereira, 1286, na Praça da Mangueira, no bairro Santo Antônio. Telefone WhatsApp 98800-9055. Rancho Urbano, tradição em servir bem. Eleições 2020 é na Volt FM. Energia inteligente. 9h25, chegando ao final dessa rodada de entrevistas hoje com vocês aqui, com o Sérgio Chaia e com o Jean. Quero agradecer muito a presença de vocês, da assessoria de vocês que estão aqui conosco, e dizer que foi um prazer poder recebê-los, né? Agradecer, Serginho, eu sei que você estava viajando e voltou mais cedo dos seus compromissos aí para poder participar da entrevista conosco, que eu acho que é extremamente salutar, porque 1h30 de espaço no veículo de comunicação, para poder se falar de plano de governo, de ideias, de propostas, não é todo dia que se tem, né? Eu acho que vale a pena realmente. Te agradeço muito por essa atenção e a você também, Virginia. Obrigado pelo Miguel. carinho com a Volt. Para o eleitor indeciso, né? Aquele que não sabe ainda em quem votar, o que vocês teriam a dizer para eles? Miguel, não só para o eleitor indeciso, né, mas também para o eleitor que, a princípio, já tem ideia de algum candidato, eu peço que esses eleitores eles sejam bem criteriosos no momento da escolha. Então, primeiro passo, é ele pensar quem é o candidato mais preparado, ou quem são os candidatos preparados, né? Porque, logicamente, não vou dizer que eu sou a última bolacha do pacote, muito pelo contrário, né? Eu acho que temos outros candidatos aí que, né, também são preparados, né? Uns mais no setor, outros no outro, né? Temos candidatos também que não são preparados, mas faz parte, né, do processo democrático. Eu acho que é legítimo cada um pleitear, né, e mostrar a sua condição. Segundo ponto, ver realmente, depois que ele viu, bom, desses candidatos são preparados, quem já teve condição de fazer e não fez, né? Quem já esteve ou está na política já poderia ter mostrado mais serviço e não mostrou, né? Segundo ponto é esse. Terceiro, quais as propostas que estão nos apresentando que são plausíveis, que são realizáveis, né? E que realmente é o que Araxá precisa. Quarto ponto, dessas pessoas, quem realmente está com uma proposta que é uma proposta diferente, que não tem rabo preso com ninguém, né, que não está fazendo da política um ganha-pão ou uma moeda de troca, né, que vai levar para a prefeitura realmente ideais novos, que eu acho que é isso que Araxá está precisando, né? Araxá precisa, de fato, uma pessoa que reúna essas qualidades. E foi justamente por isso, né, que eu abri mão de estar na minha empresa agora,
para estar aqui respondendo essas perguntas e pleiteando esse cargo, que eu sei da contribuição que eu posso trazer para essa cidade. Né? Obrigado, Serginho. E, concluindo, tem algumas coisas aqui que eu não posso deixar de falar, que não estavam aí nas perguntas, mas um dos nossos pontos principais do plano de governo, igual quem já teve a oportunidade de ver os vídeos na internet, é trazer uma unidade do Hospital de Câncer aqui para Araxá, que eu estive diretamente com o Dr. Paulo Prata, que é o dono do Hospital do Câncer, que me atendeu lá. Já, vamos dizer, endossou essa nossa ideia de trazer aqui, e curiosamente perguntei para ele, Dr. Paulo, mas por que nunca teve, vocês nunca precisam olhar para realmente para o que é importante aqui nessa cidade? É isso que nós precisamos nesse momento. Né? Queremos também o Hospital Municipal, né? Porque apesar de que a gente tem tudo de ajudar a Santa Casa, mas a gente sabe que Araxá precisa de um hospital nosso, onde a gente tem especialidades médicas, porque aqui tudo que você precisa em Araxá, você tem que viajar. Infelizmente, com a estrutura que nós temos no hospital público aqui, quem não tiver condição de ir para um centro maior e fazer um tratamento, infelizmente está fadado aí até alguma sequela, até mesmo morrer. Tá bom? Jean, infelizmente, 9h30 no prego, né? A gente respeitando rigorosamente. Nós começamos 4 minutos. Ou seja, a gente está fazendo uma ponderação aqui de 4 minutos de atraso. Foram 2 minutos, o Moreno cronometrou aqui, então dá tempo sim, senhor Jean, do senhor fazer Quer as suas complementar, Sérgio, alguma coisa? Então, só terminando aqui, dá um tempinho para o Jean também. Então, nós temos essas demandas aí a serem cumpridas. Peço ao eleitor que depois acesse nossas redes sociais, procure saber mais do nosso plano de governo, que nós temos muita ideia boa lá e que são todas elas totalmente plausíveis e realizáveis. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado à rádio. Jean. Eu só queria finalizar dizendo que Araxá merece mais. Chega de políticos velhos, chega de politicagem. Nós queremos fazer diferente. Nós não somos políticos, nós somos administradores, nós somos gestores. Né? Venha junto conosco, você que está ouvindo a rádio, venha junto conosco fazer uma política diferente. É isso que nós queremos. Né? Nós queremos uma Araxá diferente. Vamos fazer diferente. Mais uma vez te agradeço, a gente agradeço, Jean. Felizmente, aí no finalzinho, tive que fazer essa interpelação aqui, mas pensando o quê? Em possíveis reclamações. Mas foi oportuna a ponderação do Serginho quanto à questão do início da entrevista, sim, porque tivemos aqui os ajustes iniciais de transmissão, que sempre tomam uns minutinhos no começo, e a gente não quer começar com a coisa meia boca. Enquanto não tiver bacaninha, com a qualidade boa, a gente não começa. Foi boa essa lembrança, mas espero de coração que a Volt tenha contribuído para que vocês possam ter levado aos eleitores araxaenses o que vocês pensam, ou parte daquilo, porque eram mais outros temas vários, diversos, que tínhamos aqui, e não foi possível por causa, né, do tempo. Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, vocês terão de falar com os eleitores aqui na própria Volt sobre essas questões. Teremos sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Obrigado novamente aos ouvintes aí. E, sem dúvida, esse papel da Rádio Volt é fundamental, né, nesse processo seletivo, nesse processo democrático. Quero agradecer ao nosso diretor, o Guingo, né, que tem feito de tudo para oportunizar ao povo de Araxá, aos candidatos de Araxá, e principalmente ao ouvinte da Rádio Volt, uma rádio de qualidade, uma rádio antenada, uma rádio com uma energia inteligente. Isso é muito bacana, porque eu acho que é uma rádio que está na vanguarda do nosso tempo. Quero agradecer também ao Moreno Fernandes, nosso repórter, nosso redator, que tem dado a maior força para que a gente possa elaborar uma pauta justa, eficiente, coerente com o que vocês colocaram no plano de governo de vocês, para que as pessoas possam saber de forma fidedigna o que vocês pensam e o que está lá escrito como compromisso, caso venham ser eleitos prefeitos e vice-prefeitos de Araxá. A gente segue em frente com a programação da Volt FM. Daqui a pouquinho tem o nosso querido Luciano Faria. Eu volto daqui a pouco às 11 horas com o Canto Brasileiro, e amanhã de manhã, a partir de 8 horas da manhã, a gente entrevista Lídia Jordão e o seu vice Fabiano, de 8 às 9h30 da manhã. É a Volt FM nas eleições 2020. Nosso bate-papo aqui com o Sérgio Chaya, candidato a prefeito pelo PTB, e o vice-prefeito Dr. Jean Carlo, também do PTB.
gostaria de explicar aos nossos ouvintes que todas as perguntas que estão sendo feitas pela gente, pela nossa equipe aqui, são baseadas no plano de governo dos candidatos. Não é um debate onde nós vamos debater com o candidato. O que a Volt propõe é abrir um espaço para que o candidato a prefeito e a vice possam expor aquilo que eles pretendem fazer por Araxá. Então, todas as perguntas que estão formuladas e que foram formuladas saem do plano de governo. A gente foi até o plano de governo, Moreno Fernandes, que fez esse estudo para a gente detalhado de cada um dos planos de governo, e escolheu ali, então, 10 temas, e dentro desses 10 temas tiraram alguns itens ali que ele achava relevante, que nós achávamos relevante, para abordarmos com vocês aqui nesse quadro de eleições 2020, nesse bate-papo com os candidatos a prefeito e vice-prefeito de Araxá. Serginho, sabemos, te conhecemos bem, sabemos que você é um empresário, vitorioso, abastado, né? Graças a Deus se deu bem na sua atividade profissional. Você, como um empresário de sucesso, uma pessoa que tem um nível financeiro bom, como você pretende chegar até as pessoas mais simples, mais humildes, ou seja, não é que você não seja simples, falo simples no sentido de pessoas com uma faixa de renda menor, mais pobres. Como que você pretende chegar a elas e que mensagem levar até elas para convencê-las que o seu projeto é um projeto bom para elas? Bom, Miguel, para chegar até as pessoas, não só pessoas pobres, como você está falando, mas qualquer pessoa, eu acho que a mensagem é a mensagem da verdade, da transparência, né? Sem essa, igual eu falei no início aqui, sem politicagem, mostrando a realidade para as pessoas. Porque hoje, com o advento da internet, todo mundo tem acesso à informação. Tudo bem que às vezes essas informações não são bem trabalhadas, tem muita coisa na internet que o pessoal lê que acha que é mentira, que acha que é verdade e é mentira, uma série de coisas nesse sentido. Mas essa mensagem ela vai chegar espontaneamente pelas próprias pessoas que apoiam a nossa candidatura, né? Eu convivo em todos os bairros, com todas as pessoas, igual você falou, simplicidade também sempre foi uma característica minha, né? Porque uma das coisas que eu mais escuto é o seguinte, falando, nossa, eu pensei que você fosse totalmente diferente e tal, você parece ser mais na sua, sim, mas ser muito boa. Então, quer dizer, o pessoal, quando conhece, percebe que não existe esse distanciamento entre o Sérgio e qualquer outra pessoa, né? Trata todo mundo com respeito, né? Que eu acho que é o que a gente exige também. E eu acho que ninguém é melhor que ninguém, né? A gente tem... alguns são preparados para alguma coisa, outros para outra. Por exemplo, se você me der um violão aqui, você toca muito bem, e eu, se pegar um violão, sou totalmente analfabeto. Então, cada pessoa escolhe o seu direcionamento, aí, seja profissional ou mesmo pessoal, e essa mensagem ela vai chegar naturalmente até essas pessoas. E a mensagem que nós estamos levando é justamente essa, de uma política nova, né, de uma renovação em todos os sentidos da prefeitura, e que isso só vai trazer benefício para a população. Né? Porque eu acho que essas novas ideias, quando é de uma pessoa que está preparada, que tem capacidade de fazer realmente a coisa acontecer, a população só tem a ganhar. Mais uma pergunta nossa aqui, da produção do Eleições 2020. Candidato, como vocês pretendem se relacionar com a Câmara de Vereadores no sentido de formar base de apoio, né, para viabilizar a governabilidade se conseguirem ser eleitos? Isso para aprovar projetos, apoiar a execução dos planos de vocês. Isso entra na questão que eu falei da transparência, né? Porque a principal arma que o prefeito tem para trabalhar com a Câmara, eu acho que é a transparência. Porque como eu já citei que não vai haver esse tipo de barganha, né? Que eu não vou negociar carga em prefeitura, não vou fazer esse toma lá da cá, isso vale para tudo, não só pelos apoios, mas também futuramente com a Câmara Municipal, né? E a gente sabe que isso é uma prática corriqueira, até Araxá, vamos dizer, a gente vê que tem isso, mas não é num nível muito alto, mas e não vou, por outro lado também, não vou me importar com vereadores de oposição. Porque a oposição, eu acho que ela é saudável, é você mostrar o contraponto do negócio. Só que
eu espero que os vereadores também tenham discernimento e bom senso de fazer a coisa em prol de Araxá. E não trabalhar simplesmente a vaidade deles e falar, ah, não, mas esse prefeito aqui ele não está cumprindo com a gente, né? Então, acho que isso que tem que ser a tônica do governo. Porque, por exemplo, alguns projetos de vereador de oposição, a gente sabe que nem vão para plenário, nem são colocados em discussão, justamente porque são de oposição. Às vezes, pedidos dos vereadores junto à administração, de algumas demandas, de alguns bairros e tudo mais, os vereadores que estão próximos do prefeito são geralmente prontamente atendidos. E outros ficam com os pedidos lá os 4 anos e não são nem lidos, talvez, lá na prefeitura. Então, haverá essa contrapartida da prefeitura também. Não é porque a pessoa é um opositor que eu não vou atender as demandas dela, né? Logicamente, dentro... Passou a eleição, desarma o palanque? Como é que é? Passada a eleição, desarma-se o palanque? Na verdade, assim, nem agora, nesse momento, eu acho que tem esse palanque, né? Eu simplesmente não tenho o apoio da ala política, justamente porque sabem que a minha ideia é diferente nessa questão deles, mas a hora que eu chegar lá, eu sou o prefeito dos 105 mil habitantes de Araxá e dos 15 vereadores que estão lá. Assim como, da mesma forma, eu também vou mostrar para a população, se tiver algum projeto, tiver emperrado, alguma coisa lá por culpa da Câmara, eu também vou expor isso para a população. Falar, ó, gente, eu quero fazer isso aqui, mas então vocês vão lá e cobram do vereador. Essa metáfora de desmanchar o palanque, desmontar o palanque, ela se dá em função de que tem uma candidatura, você tem os seus aliados, os outros candidatos também têm, e quando chega na Câmara Municipal, há de se esquecer as rusgas, os entreveros, né, que tiveram durante a campanha, e pensar na cidade. Né? Então, essa metáfora é isso. Esquece-se a eleição. Desmanchar, eu entendi, né? mas é porque, igual eu te disse, não tem palanque formado para mim, porque eu não estou preocupado com a eleição dos outros. Eu não tenho rusga, não tenho briga com ninguém, nem agora. Eu estou falando dos meus projetos. Os outros candidatos estão aí se degladiando, igual a gente já vê um punhado de coisas em grupo de WhatsApp, um falando mal do outro falando mal do um, e eu acho que isso aí o eleitor ele tem discernimento suficiente para perceber quem merece, quem está preparado, né? Quem já teve oportunidade de fazer e não fez. Então, tudo isso o eleitor enxerga. O eleitor de Araxá ele é inteligente. Ele vai perceber isso. Então, para que eu vou preocupar com o que os outros candidatos estão discutindo? Isso aí, para mim, é irrelevante. Então, por isso que não há esse palanque. Eu entendi a sua colocação, mas se alguém for brigar comigo, vai brigar sozinho, porque eu não estou preocupado com isso. Finalizando mais essa rodada de perguntas feitas por nós, aqui, a equipe de jornalismo da Volt, uma pergunta que eu acho que é extremamente pertinente. Caso eleitos, como seria o secretariado de vocês, né, em um eventual governo? Bom, o secretariado, logicamente, nós vamos escolher pessoas que têm preparação para aquele setor, né? O pessoal fala muito, a área de saúde, tem que colocar um médico na área de saúde. Eu não vejo isso necessariamente como uma verdade, né? Tem que ser uma pessoa que saiba administrar e que entenda da área de saúde, né? A gente pensa até mesmo, talvez, na terceirização de parte da saúde, né? Porque algumas coisas que a prefeitura não consegue atender da forma que o cidadão espera, né? Então, a gente sabe de alguns problemas que nós temos aí para sanar. E o secretário é a pessoa que está ali à frente, que é o braço direito do prefeito em cada setor. Então, a pessoa que tem que saber transmitir, né, a administração, o que realmente são as demandas, o dia a dia daquele setor. Então, pessoas que têm essa vocação para cada tipo de trabalho. Jean? Como o próprio Sérgio acabou de comentar, e voltando na tecla da renovação, né, nós queremos realmente fazer uma política diferente, né? Então, quer dizer, nós não vamos barganhar um cargo, uma secretaria, porque nós não temos apoios políticos, né? Então, nós não fizemos politicagem com ninguém. Então, realmente, os cargos de secretariado têm que ser cargos técnicos, né? Pessoas que entendam daquela área específica, seja da educação, seja da parte financeira, né, da Secretaria da Fazenda, seja da Secretaria de Ação Social, seja da Secretaria de Obras. Então, quer dizer, tem que ser pessoas técnicas, né? Logicamente, de acordo com a confiança também
do prefeito, do vice-prefeito, mas nós vamos também fazer uma gestão diferente. É isso que a população quer. Aqui nós não, como eu disse já anteriormente, nós não somos políticos, a população não quer um político para negociar, elas querem gestores. Nós somos gestores, nós vamos gerir a prefeitura e não simplesmente sentar e receber os proventos, receber os salários de prefeito, de vice-prefeito. Nós estamos lá para ouvir a população, receber a população. Nós temos casos aí, logicamente, voltando a uma pergunta que você fez anteriormente, como é que nós vamos atingir os mais pobres? Ouvindo a população, recebendo a população. Hoje, né, infelizmente, às vezes a população não consegue nem chegar no prefeito, não só a população, mas talvez até várias autoridades. Nós queremos ouvir, nós queremos receber, porque nós não somos donos da verdade, nós não estamos em todos os locais, né, da cidade para saber quais são os anseios, quais são as necessidades. Então, é assim que nós vamos chegar, ouvindo. Eu hoje recebo no meu escritório, como sou advogado trabalhista e civil, recebo no meu escritório várias pessoas que chegam lá com uma dúvida simples, né, que a gente, com 5 minutos de conversa, a gente soluciona o problema daquela pessoa. Então é isso, vamos ouvir as pessoas. Ok, são 8 horas e 48 minutos. Vocês estão acompanhando aqui pela Rádio Volt 87,9 ou pelo www.radiovolt.com.br, o Eleições 2020, hoje ouvindo o candidato a prefeito Sérgio Chaier e o seu vice Jean Carlo. Lembrando que nós não estamos rodando aqui os apoios cultural para que tenhamos 1h30 livre, sem intervalos, para que os candidatos possam expor o seu pensamento. E temos aí o apoio cultural da Livraria Nobel, Unopar, Impol, Posto Acol, a Serpa Saúde e também do Rancho Urbano, que apoiam culturalmente a programação da Volt FM. Moreno já levou até o candidato Sérgio a cumbuquinha ali com os números para a escolha de mais um tema. Vamos então ver qual foi o número sorteado e qual tema será. O tema sorteado foi 4, Educação, Miguel. Educação. Vamos então aqui ao nosso formulário, que foi a impressão aqui do plano de governo, que os candidatos registraram junto ao TRE, e vamos formular aqui, tirar 3 perguntas sobre esse tema do plano de governo. Como primeira proposta para a educação, vocês falam em trazer uma universidade federal para Araxá. Como vocês pretendem implementarem essa proposta? Bom, Miguel, a gente sabe que a Universidade Federal em Araxá é um anseio muito antigo da cidade, né? Assim como outros, mas Araxá, uma cidade desse porte, dessa qualidade, não ter uma faculdade federal, eu acho que chega a ser uma vergonha, né? A gente sabe que em algum momento aí no passado nós quase tivemos uma unidade, né, da UFTM, mas por entraves justamente na prefeitura não foi possível a instalação dessa unidade aqui em Araxá. Na época houve, né, assim, até uma revolta por parte do público mais jovem, né, dos estudantes que tinham anseio aí de estar prestando vestibular nessa universidade ser instalada aqui, mas infelizmente isso não chegou a acontecer. Então nós vamos retomar essas, né, conversas através do próprio Ministério da Educação, ver qual campo seria o mais viável aqui para Araxá, os cursos que a gente conseguiria trazer para cá, mas eu tenho certeza que com empenho político, né, e boa vontade do prefeito, isso aí pode ser uma realidade, porque nós temos cidades aqui na região, como Patos de Minas, Carmo, que têm unidades de alguma universidade federal, né, são contempladas com isso, e Araxá, né, que é uma referência aqui na região, está a ver navios. Então a gente vai trabalhar por isso, e eu tenho certeza que a gente, né, tem todas as condições de conseguir, né, essa nova universidade para cá, sem também atrapalhar o Uneraxá, porque eu acho que existe espaço para todos aqui, mas a gente vai trabalhar firme para trazer essa Universidade Federal para cá. Você sabe que essa é uma decisão federal, né? Você tem uma estratégia de trabalhar junto a deputados federais, lideranças que podem ajudar junto ao governo federal, ao MEC, por exemplo, a fazer viabilizar esse projeto? Miguel, na verdade eu vou deixar a modéstia aqui um pouco de lado, mas eu vou
eu vou ter acesso diretamente ao Palácio Planalto. Eu acho que quem manda, né, define esse tipo de coisa é o próprio presidente. A gente tem condições de chegar nele, né? Ele já esteve aqui em Araxá na oportunidade da pré-campanha dele, né? Eu acompanhei aqui, então assim tem uma forma de chegar diretamente a ele. Também não vou dispensar a ajuda de deputados, que a gente sabe que isso é imprescindível, mas a gente tem que ir direto em quem resolve, né? E eu sei que se eu ficar em deputado, o deputado vai ficar, né, procurar um outro caminho, mas eu vou direto no ponto, né? E o nosso presidente hoje ele é muito mais acessível do que os presidentes anteriores. Então eu sei que em algum momento eu vou conseguir uma audiência, eu vou lá, eu vou conversar com ele, vou levar essa pauta, né, assim como outras também, né, porque ele sabe da importância de Araxá, ele veio aqui para conhecer a CBMM, né, como que é a exploração do nióbio e tudo mais, a gente viu bater isso na campanha por diversas vezes, né, sabe o quanto Araxá é importante no cenário nacional. E nada mais justo que Araxá tenha esse retorno, inclusive, do governo federal. Jean, alguma Sim. consideração? A Universidade Federal para Araxá, ela seria muito válida, porque queira ou não queira, Araxá hoje já é um ponto de referência para várias cidades circunvizinhas. Nós temos, por exemplo, ônibus que vêm diariamente trazendo alunos para o Uniaraxá, né, de Campos Altos, de Pratinha, de Ibiá, de Tapira, né, de Perdizes, Perdizinha. Então, quer dizer, Pedrinópolis, desculpa, né? Então, nós temos várias cidades circunvizinhas que já vêm a população para estudar na nossa cidade. Então, quer dizer, uma universidade federal para a cidade de Araxá, ela não seria apenas para a população da cidade, mas ela iria atingir a macro-região, né? Nós iríamos atingir aqui várias cidades que já trazem alunos para estudar aqui na nossa cidade e que iriam ainda mais dar oportunidade de conhecimento para esses alunos, esses estudantes de outras cidades. Então, quer dizer, seria muito extensivo, né? Ainda dentro da área de educação, eu gostaria de salientar, por exemplo, a questão agora do retorno às aulas presenciais. É uma das nossas extremas preocupações, né? Nós conversávamos exatamente sobre isso ontem, né? De como montar um plano de retorno, né? Um protocolo de retorno às aulas, porque queira ou não queira, nós temos que pensar na segurança do servidor, do professor, né, não apenas do aluno e também das famílias. Hoje nós temos aí os alunos, os professores que estão em home office, né, da área de educação, e essa situação, quando do retorno, tem que ter um protocolo da prefeitura muito ativo, né? Então nós estamos exatamente conversando isso, que em caso eleitos, como é que nós vamos ajudar a população a ter essa tranquilidade, né? Voltar às aulas, que é muito importante, não apenas do ensino fundamental, mas até a faculdade. Então nós temos hoje essa grande preocupação também dentro do nosso plano de governo. 8 horas e 55 minutos, vocês estão ouvindo aqui na Rádio Volt, eleições 2020. Hoje, entrevista com o candidato Sérgio Schaier, do PTB, e o seu vice Jean Carlo, também do PTB. Tema sorteado que eles estão respondendo agora é o tema educação. Mais uma pergunta sobre esse tema que está lá no plano de governo de vocês. Vocês têm proposta de implementar creche em tempo integral em todas as regiões de Araxá. Essa proposta será implementada como? Bom, Miguel, a gente sabe da importância das creches para que as mães possam trabalhar. Principalmente, esse é o foco principal, né, das creches aqui na cidade. E essa implementação ela vai acontecer gradativamente, logicamente, né, porque a gente vai estar mudando todo um processo, mas nós teremos condições de colocar 2 turnos, porque às vezes as mães deixam as crianças na creche, tem que voltar, não consegue todo o tempo que elas precisam para trabalhar, então a gente sabe da importância disso aí para que, né, elas tenham essa tranquilidade, né, e deixar, logicamente, voltando àquela questão do servidor público,
a qualificação, né, para que as mães tenham confiança de deixar as crianças nas creches, porque a gente sabe que Araxá tem ótimos profissionais aí, né, nesse setor, a gente nunca teve problemas aqui nas creches e tudo mais, mas a qualificação sempre é, né, primordial. E, assim, não tem muito, vamos dizer, muito segredo, né? A gente colocar os profissionais consiga atender nos dois turnos. A logística das creches de Araxá hoje oportuniza essa implementação? Não, eu não vejo problema desde que a gente vá, igual eu falei, a gente vai redimensionar toda a questão da gestão dessas creches, né? A gente tem que otimizar, né, tanto a questão de pessoal, né, como também facilitar para que as mães tenham, vamos dizer, como chegar nas creches, porque você tem mãe aqui que às vezes mora no Santo Antônio e só consegue vaga na creche no setor do Luciano Lemos, por exemplo. Então isso aí está errado, a gente tem que fazer toda essa dinâmica para que o negócio funcione. Inclusive a questão do espaço físico. Sim, sim, claro, né? Mas o fato de colocar a creche em período integral também vamos dizer, vai atender a princípio o mesmo número de crianças, né? Nós estamos mudando só a questão do horário que vai ser cumprido pelos profissionais que lá estão e outros que venham a estar atendendo lá, porque a gente tem que respeitar as normas de horário e tudo mais, de descanso, então tem que ter essa reorganização, né, dos horários. Mas eu não vejo isso como uma coisa difícil de implementar, não, muito pelo contrário. Jean? Nós sabemos também da deficiência hoje de vagas para a educação infantil, né? É um problema crônico na nossa cidade. Hoje faltam vagas para a educação infantil. Falo isso com propriedade. Conheço muito bem a área de educação, principalmente a educação infantil. Tenho uma filha de 2 anos, né, que está hoje numa escola que nós custamos a conseguir uma vaga. Então, nós sabemos dessa necessidade. Além da gestão, como o próprio Sérgio falou, né, então tudo se resume em gestão, em gerir bem não só as vagas atuais que já existem e para tornar aquela vaga, aquela unidade, né, período integral, é apenas em cima das vagas existentes, você disponibilizar para aqueles que vão realmente utilizar o período integral e aqueles que vão utilizar apenas um período, meio período, né? Agora, há realmente a necessidade de criação de novas unidades. E isso, como o próprio Sérgio disse, de acordo conforme a nossa gestão, será implantado gradativamente. Nós não somos políticos, nós não estamos aqui para prometer nada. Nós sabemos da necessidade e sabemos como gerir. Agora, como será feito, tudo será analisado e feito gradativamente, de acordo com realmente a necessidade mais urgente de cada bairro, né, para a implantação daquela unidade de escola infantil, e de acordo realmente com a necessidade da população. Finalizando então esse tema, eu gostaria de deixar uma proposta, uma pergunta em aberto aqui, né, para que vocês possam explorar mais o tema. Tem alguma outra proposta para a educação que vocês gostariam de falar, que nós não perguntamos, e como é um tema complexo, amplo, né, e interessante demais, mais alguma coisa que vocês queiram falar sobre esse tema? Sim, Miguel. Apesar de outras escolas não serem escolas públicas municipais, né, porque nós temos também as estaduais, às vezes os prefeitos também se furtam a fazer melhorias nessas escolas, justamente porque é uma questão do Estado. Mas, tudo bem, a gente não pode direcionar recursos da prefeitura para uma escola estadual. Mas bastava uma boa vontade, né, da administração municipal em procurar o governo para ver a questão dessas melhorias, entendeu? Algumas escolas que estão aqui já estão precisando de reformas, é preciso de novos equipamentos, de computadores, uma série de coisas que o governo estadual não está dando o devido respaldo, né? A gente sabe assim, que Araxá nunca foi das cidades mais contempladas pelo governo estadual,
né? Agora que a gente imaginou que seria, agora que não está sendo mesmo, né? Infelizmente, mas espero que isso no futuro mude, né? Mas a prefeitura precisa fazer essa interferência, né? Precisa buscar no governo estadual recursos para a educação, para as escolas que aqui estão, para a segurança pública, uma série de coisas que dependem do governo estadual, mas que não existe essa interação do governo municipal com o do estado, né? Então, e justamente por questões políticas. Agora, até reforçando o que o Jean falou aqui na última resposta dele, o que a população precisa entender é o seguinte: é fácil a gente chegar aqui e fazer inúmeras propostas, inúmeras promessas, né, vender coisa que talvez não existe, falar, vou fazer o trem-bala Araxá-Uberaba, né, é uma coisa que a gente sabe que é inviável. Então, a honestidade, a transparência, a convicção, ela vem desde esse momento. O eleitor entender que os candidatos que passaram e vão passar por aqui, eles têm que ser honestos desde agora. Saber mostrar para o eleitor que não existe mágica, que a gente vai fazer uma coisa bem feita, mas dentro do que a prefeitura consegue fazer. Araxá é uma cidade rica. Araxá pode muito mais do que tem hoje. Mas, logicamente, existem as limitações pela questão da Câmara, pela questão do orçamento, uma série de coisas. Mas se o dinheiro for bem gasto, bem gerido, nós vamos ter uma cidade muito melhor. Mas não adianta chegar aqui e ficar com promessinha, com blá, blá, blá. O povo não vai mais tolerar esse tipo de situação. Se você pegar os planos de governo anteriores, né, dos que foram eleitos, se fizer um levantamento do percentual que realmente foi cumprido, a gente vai ver que está faltando muita coisa. E eu acho que aí, nesses próximos 3 meses, não vai dar tempo, né? E dos outros que já ficaram devendo. Então, a população, né, até um apelo, né, que o povo entenda que realmente o que precisa é ter proposta coerente, coisa que seja palpável e que seja plausível de ser feito. Jean. É isso mesmo, né? Se resume em gestão. Então, a educação em Araxá, ela tem que ter, principalmente a educação desde o ensino básico até o ensino fundamental, até a faculdade, ela tem que ter uma atenção da prefeitura. Nós temos que ter os nossos governantes com um olhar diferente. Afinal de contas, a educação é que faz a nossa base para novos políticos, para novos administradores, para novos radialistas, né, para novos empresários. A educação é a base da nossa cidade, tem que ser a base do nosso governo também. Moreno, vamos sortear mais um tema? Vamos lá então, agora nós falamos sobre educação, não é isso? Vamos achar um outro tema aqui na Cumbuquinha ali, o Jean já fez O tema sorteado foi o número 2, Miguel, Agricultura e Meio Ambiente. Agricultura e Meio Ambiente, então vamos aqui ao plano de governo do candidato Sérgio Chaia e do seu vice Jean Carlos, para retirar as perguntas aqui do plano de governo. Olha, vocês se comprometem a valorizar o produtor de queijo de Araxá. Como se daria essa valorização? Miguel, esse daí é um tema um pouco mais... essa pergunta ela envolve uma complexidade maior. Pelo seguinte, Araxá, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que Araxá é uma cidade polo, né? Então, a gente sabe da fama aqui do queijo da canastra, né? Que nós somos vizinhos aqui ao Parque Nacional, né? Que envolve Itapira, que Itapira até a comarca, né, de Araxá, que cobre Itapira. Então, Araxá tem que fazer esse papel também de cidade polo, né? Então, não é só porque toda a economia da região, né, o que é produzido em Itapira, porque, por exemplo, lá nós temos uma unidade da Mosaic. Boa parte das pessoas mora aqui em Araxá e vão e voltam para trabalhar lá todo dia. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com as outras prefeituras aqui, né? Não só Itapira, mas Ibiá, Perdiz, Sacramento, né? Apesar de que algumas cidades têm ligação com outras, mas chegou o momento de resgatar isso, né? Que foi feito até através da própria AMPLA, né? Que é a Associação dos Municípios Planalto de Araxá, mas tem sido deixado de lado há muito tempo.
Então, o primeiro ponto é esse, porque isso vai refletir no turismo, né, na economia local, né, nos empregos que serão gerados, uma série de coisas. Essa valorização nós vamos fazê-la como? Através de intensificar essa questão do patrimônio cultural, né, porque o queijo da Serra da Canastra é um patrimônio cultural. Então, a gente sabe que precisa os produtores precisam de fomentos, né, uma questão mais participativa do poder público. Por exemplo, nós tivemos aqui um evento de queijos no ano passado, né, que infelizmente ele ficou um pouco apagado, porque foi para o Grande Hotel, coincidiu de ter lá um evento da magistratura, então ficou uma coisa meio confusa, mas a gente precisa transformar essa riqueza que nós temos aqui em fomento para a região. A gente tendo, vamos dizer, trazer mais eventos para cá, divulgar mais esse nosso produto, que já é conhecido no Brasil inteiro, mas que ainda precisa de mais incentivo, né? E fazer com que o produtor também se qualifique cada vez mais, né? Essa questão que nós falamos do servidor público do treinamento, por que não também aplicar e proporcionar isso através do Biro que tem aqui, né, de turismo, né, que são o próprio Senac, né, junto com a prefeitura. Então, nós temos várias formas de fazer com que esse setor seja incrementado, né, que a gente tenha realmente esse polo da nossa região, que Araxá seja esse polo da região e consiga fomentar toda a economia aqui em volta. São 8 horas, ou melhor, 9 horas e 8 minutos. Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que todas as perguntas que estão sendo feitas aqui, exceto aquelas que são feitas pela produção aqui do Eleições 2020, são baseadas no plano de governo dos candidatos. Essa questão do queijo, por exemplo, é um ponto de destaque no plano de governo dos candidatos Sérgio Chaya e Jean Carlos, na questão lá de agricultura e meio ambiente. Então, Sim. como a gente viu que é um ponto de destaque, a gente foi ali e pegou aquele destaque, porque ganha grande ênfase no plano de governo de vocês essa questão do queijo. Pois não, Jean? A questão do queijo, na verdade, é um produto, né, referência, até nessa premiação que teve, nesse concurso de queijo que teve ano passado, o queijo vencedor, salvo engano, foi aqui da região da Tapira e também de Ibiá, os vencedores, mas o queijo, na verdade, é apenas um dos produtos, né, dos nossos artesãos, né, dos nossos artistas artesãos, então, da culinária, não só araxaense, mas regional. Então, nós temos não só os queijos, os doces, o artesanato em linha, em crochê, né? Então, quer dizer, inclusive no nosso plano de governo tem um projeto muito interessante, Miguel, né? Você que é da área da cultura, você que é um músico, né, de sucesso aí e de renome, eu vou me atrever até a dizer nacional, porque você é muito conhecido pelos músicos do nosso Brasil. Nós temos um plano onde o Cine Teatro Brasil, o Clube Brasil, aquela nossa região hoje que está sublocada, né, vire ali um ponto de referência, um centro de cultura, né, para doces, queijos, artesanatos, projetos sociais, utilizar o Cine Teatro Brasil para apresentações musicais, né, para especificamente ensaios, né? Então, quer dizer, abrir aquele espaço para a cultura de Araxá. Como o próprio Sérgio disse logo no início da fala dele, o queijo, a hora que você trouxe a questão do queijo, ele é muito mais complexo, né? Então, o queijo foi apenas um gancho, vamos assim dizer, para toda a questão dos artesanatos, né? O artesanato culinário da nossa região. Agora, nós temos também outros projetos, não só na parte de artesanato, mas também toda a parte agricultura, que o Sérgio também vai bem ponderar. Tem mais um ponto no plano de governo que fala o seguinte: projeto Verde que te quero verde. Está lá bem em destaque. Detalhe ele para a gente, Serginho, e depois o Jean. Sim, Miguel, esse aí a gente fala o seguinte: Araxá precisa ter mais verde, né? Porque o nosso índice de
eu não lembro agora de cabeça aqui como é calculado isso, mas eu sei que o índice, vamos dizer, mais ou menos de área verde por habitante, nosso é muito baixo, né? Menor até mesmo que Belo Horizonte. Então, a gente precisa colocar mais árvores na cidade para achar ficar mais, né, fresquinho e tal, mas ainda mais acolhedora, né? A gente vê hoje aqui, ó, nesse calorão que está fazendo aqui esses dias em Araxá, o povo está sentindo falta disso, né? Então hoje talvez esse seja um dos principais projetos aí, né, do nosso plano de governo. E colocar árvores assim que sejam mais de acordo com o que a gente espera. Por exemplo, a Avenida Imbiara tinha aqueles flamboyantes lá, bonitos, tá, tudo bem que são árvores muito antigas, né? Realmente precisavam ser retiradas, mas foram colocadas árvores ali que não trazem quase sombra nenhuma para a gente, né? Aquele palmolado, aquele negócio comprido lá e umas folhinhas lá em cima. Então, acho que precisa ter aí um estudo, né? O pessoal da botânica aí que entende, né, melhor essa questão das árvores, mas ter uma cidade mais arborizada, mais bonita e mais agradável, né, na questão do clima. Basicamente é isso. Ou seja, No nosso projeto, nós temos uma meta de até 20 metros quadrados de arborização por habitante de Araxá. Então, quer dizer, nós temos hoje, salvo engano, abaixo de 8 metros quadrados por habitantes, já no estudo que foi feito. Então, isso é muito baixo, né? O resultado disso é uma cidade quente, uma cidade sem arborização, né? Nós tínhamos um centro da cidade aqui, eu sou nascido e criado aqui na cidade de Araxá, que era maravilhoso, né? Aquelas árvores. Eu concordo que há necessidade de uma modernização, né? Ficou bonito? Ficou bonito, mas eu acho que falta arborização. Nós temos bancos na nossa praça central, na Avenida Antônio Carlos, que é impossível hoje uma pessoa sentar num banco daquele às 2 horas da tarde. Né? Vai sentar num banco de praça, ou não vão colocar durante a semana, vão colocar no final de semana. Você quer sair com seu filho, você quer sentar numa praça após o almoço, às 2 horas da tarde, para onde você vai? Se você não for para o Barreiro, né, que também foram retiradas várias árvores lá recentemente, mas essas, infelizmente, realmente porque já estavam comprometidas a saúde daquelas árvores que foram retiradas, mas você não tem realmente uma área arborizada. Isso está no nosso plano de governo e será cumprido com toda certeza. dentro do tema agricultura e meio ambiente, quais outras propostas vocês têm para apresentar aí para os nossos eleitores? Bom, eu acho que é importante ressaltar aí na questão da agricultura, porque a gente, ontem também foi tema de debate nosso, e como eu disse, que Araxá é a cidade polo, né? A gente sabe que nosso município é pequeno, né? Apesar da região que a gente se encontra ser muito valorizada, mas os municípios aqui em volta, Ibiá, Perdiz, a maioria do pessoal que tem fazenda nesses municípios. Mas às vezes as entradas são aqui, parte das estradas estão aqui dentro. Então, outro compromisso que nós temos aí com o produtor rural é de manter as estradas vicinais sempre em bom estado, né? Logicamente, dentro do possível, tem época que chove demais, aí faz uma lama, mas fazer um trabalho preventivo para que a gente tenha as estradas aqui de acesso à zona rural sempre bem cuidadas, né? Eu acho que isso é importante frisar, porque apesar da gente não ter grandes propriedades aqui dentro do nosso município, assim, só dentro de Araxá, que contemple outros também, mas também em parceria com os municípios, igual eu falei, Araxá, por ser a cidade polo, tem que trabalhar junto com os outros municípios aqui, tenha uma evolução de toda a região, não só da nossa cidade aqui, pois pessoas que são de Araxá, né, moram aqui, mas têm suas fazendas, seus negócios nas cidades que fazem divisa aqui com Araxá. Jean? Araxá, o município de Araxá é muito pequeno, né? Isso é público e notório. Então, você sai a cada 2, 3 quilômetros, você já está fora do município de Araxá. Então, como o próprio prefeito Sérgio disse, né, nós realmente vamos atender a nossa região. A prefeitura de Araxá, ela precisa dar subsídios
para atender não apenas com as estradas vicinais, mas também a esses moradores que às vezes residem em Araxá e têm a sua fazenda que pertence ao município de uma cidade circunvizinha. Por quê? Porque realmente Araxá, como nós acabamos de dizer, o município é muito pequeno. Então, a qualquer 3, 4 quilômetros após o trevo, você já está fora do município. Mas nós temos realmente isso já declarado no nosso plano de governo e teremos todo o apoio para isso. 9 horas e 16 minutos, 17 minutos, vocês estão aqui na Volt FM, acompanhando o quadro Eleições 2020. Já vamos sortear aí mais um tema para ganhar tempo e otimizar o nosso bate-papo, a fim de poder permitir aos candidatos que levem até os eleitores as propostas que pretendem para as diversas áreas. O tema sorteado foi Esporte, Cultura e Turismo. Qual é o número aí? Número 6. Número 6. Vamos ao número 6 aqui, do plano de governo, para a gente poder abordar com vocês essa questão que eu também acho extremamente importante. Esporte, cultura e turismo. Isso é a proposta inicial de vocês para o esporte, tem lema: ganso vivo, ganso forte. O que visa essa proposta? Ganso é Araxá Esporte. Sim, sim. O glorioso Araxá Esporte precisa voltar aos campos, né? A gente tem que colocar o time para jogar, porque uma das metas que nós temos no nosso governo é não somente o Araxá Esporte, mas também como os esportes especializados. Só que o Araxá Esporte ele é a referência aqui de Araxá, né, que leva o nome da cidade. Aí, o ano passado o Gansim foi até para a final da Copa São Paulo, né, que é uma das, se não a mais importante competição das categorias de base, né, onde o Araxá foi vice-campeão. Mas depois não houve mais incentivo para que o Ganso jogasse. Então nós recorremos à iniciativa privada, né? E eu tive contato com o Fabiano Lopes, né, que é o presidente da Multimarcas, que já patrocina Atlético, Cruzeiro, patrocinou o Flamengo, para que ele viesse também patrocinar o Araxá Esporte, né? Então fui muito bem recebido lá e ele se prontificou a estar ajudando o Araxá. E, logicamente, haveria também a participação da prefeitura, como sempre, né, ou quase sempre, pelo menos, acontece. Então, vamos colocar o Araxá Esporte em campo de novo e com a parceria forte agora da Multimarcas. E aí, Jean, é com você. Esporte, né, não apenas o Araxá Esporte, como bem pontuou o Sérgio, mas também o esporte em geral, né? Nossa cidade aqui, a nossa região, o ecoturismo, o esporte né, ecológico, né? Sejam através das cachoeiras, né, rapel, enfim, tudo isso precisa ser incentivado. E isso atrai, uma das pontos que você solicitou nesse tópico agora, esporte, turismo, né? Atrai o turista. Nossa cidade é referência turística, a nossa região é referência turística. Então nós temos o ecoturismo, né? Não só através do mountain bike, por exemplo, que tem um circuito nacional que passa aqui pela nossa cidade, né? Nós temos também as nossas maravilhas já naturais, várias cachoeiras, vários pontos de descida, né? Seja em rapel, seja para escalada, enfim, nós precisamos incentivar isso. Aproveitar o que Deus deu já para a nossa natureza, para a nossa região, né? Então, o esporte ele precisa ser valorizado, não apenas o Araxá Esporte, que sim será uma das nossas prioridades, mas também todos os outros, seja basquete, seja vôlei, seja futsal, né? Aproveitar hoje as nossas quadras que estão aí para incentivar o nosso jovem a voltar a gostar do esporte, né? Tirar o jovem de dentro de casa, né? Isso é muito importante, né? Na minha época aí, a gente ia, eu saía aqui da Vila São Pedro, onde eu morava até os 14 anos, para ir lá na Vila Guimarães, me lembro muito bem disso, que tinha uma quadra de basquete lá, então a turma reunia para jogar basquete, jogar vôlei na rua. Isso precisa ser incentivado. Por quê? Não apenas pelo incentivo à cultura do esporte, à saúde da nossa população, mas também para valorizar os nossos jovens. Um outro tema que tem aqui no plano de governo de vocês, que está bem em destaque, é Araxá em movimento. O que seria isso?
Bom, Miguel, Araxá em movimento é o seguinte, a gente tem que fazer com que a cidade tenha mais incentivo aos esportes, né, em lugares abertos, né? A gente vê aí hoje, tem muita gente agora comprando bicicleta, né? Virou uma moda aí agora a questão do pedal, né? Tanto é que aqui tem a Copa de Mountain Bike também, que é um evento que já vem na cidade há muito tempo. Então, nós pretendemos incentivar, né, esse tipo de esporte para que, igual nós falamos, nós temos aí alguns que são, como o ganso, que é uma prioridade nossa, mas temos vários outros aí que dependem de incentivo da prefeitura para que sejam realizados, né, os torneios, essas coisas que incentivam o pessoal aqui a praticar. Jean? Sim, um dos nossos projetos também é a ampliação da ciclovia, né? Hoje existe apenas uma ciclovia, salvo engano, é aquela da saída do trevo de Araxá para Belo Horizonte até o Marte Minas. Então, quer dizer, nós precisamos incentivar esse Araxá em movimento, criando novas ciclovias. Eu acho que eu gostaria, pelo menos a gente pretende que isso não seja apenas uma moda de momento, né? A gente espera realmente que o usuário passe a utilizar a bicicleta não apenas para lazer, mas também para o esporte e também para a sua locomoção. Então, nós precisamos dar movimento para isso. Nós precisamos que Araxá esteja em movimento. Isso é saúde, né? Você está preocupado com a mobilidade da nossa população, seja através de uma caminhada, de uma corrida, de uma bicicleta, né? Nós queremos realmente trazer saúde para a nossa população araxaense. Dentro do tema esporte, cultura e turismo que nós estamos